Saúdo a vizinhança com a paz do Senhor. Muito feliz de estar aqui, levando a palavra que transforma vidas. Só ela. O nosso tema é Jesus é a verdade que liberta. Vamos dizer, Jesus é a verdade que liberta. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 8, 31 e 32. Interessante que esse tema é para todos que são aliançados e os que não são aliançados. Esse tema, certo? Aqueles que já servem a Jesus e aqueles que ainda não servem. João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes em mim, nas minhas palavras, sois verdadeiros meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Amém. Vamos nos sentar e... Deus já está operando, o Espírito Santo. Eu só quero dar aqui. Estamos numa batalha espiritual, porque levando a palavra que transforma vidas, a gente enfrenta batalhas espirituais. Eu quero dizer aos meus irmãos, vizinhos, hoje eu estou me congregando aí na Batista Canaã. Eu quero até que os irmãos me ajudem para dizer a razão social da Batista, né? É assim, igreja evangélica, como é? Pentecostal, missionária, como é que diz a nossa? Somente, né? Não, pentecostal, né? Igreja Pentecostal Canaã. Canaã. Então eu quero só salientar aqui aos ouvintes da palavra de Deus que nós temos dois termos. Igreja missionária, que é a nossa, e igreja missional, que é a nossa. Irmã, o que é igreja missionária? Igreja missional tem uma diferença. A igreja missionária é a nossa igreja, que articula, que prepara nessa nova gestão de estarmos praticando a igreja missional. E agora, o que é a igreja missional? A igreja missional é quando ela sai das quatro paredes e ela vai para o mundo se misturar juntos. E eu aprendi um termo há muitos anos atrás, quando eu estava ali em Belo Horizonte, que um pastor, professor meu, ele ensinou, disse: a igreja, ela tem que aprender a teologia do suor. E que teologia do suor é essa? É isso. É sair, como a irmã Ana falou, das quatro paredes e praticar sendo igreja missional. Porque não ia fazer sentido a gente estar pregando Marcos 16, 15 e não ir para a rua. E a nossa igreja e o ministério da Igreja Batista Canaã, ela entendeu a missionalidade da igreja. A igreja tem que ir para a rua. A igreja tem que panfletar, a igreja tem que falar do amor de Deus, a igreja tem que levar a mensagem da cruz. Mas, irmãs, se ninguém aceitar Jesus, aí a problemática não é nossa. Essa parte ele só nos disse: ide por todo o mundo. Fazer o quê? Pregai. O quê? O evangelho, os quatro evangelhos.
A quem? A toda a criatura. Aí a outra parte já é o Espírito Santo. Quem crê e for batizado, esse será salvo. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele ainda falou. E aquele que não crê, tem alguns termos e tradição. A Bíblia da mamãe, a tradução dela era assim: e aquele que não crê e não for batizado já está condenado. Era no presente, porque usava a presciência de Deus. O que é isso, irmã Eli? A presciência é que Deus sabe aqui, na circunvizinhança, quem é salvo e quem não é. Aleluia. É simples assim. Glória a Deus. Agora, o nosso dever é fazer o que o Senhor Jesus fez no ministério dele, 30 anos, fazendo a igreja se tornar uma igreja missional, missioneira, saindo das quatro paredes e dizendo que só existe um Salvador, Jesus, a verdade que liberta. Quando ele disse que ele era a verdade que libertava, é porque subentende-se que tem muitas mentiras. Subentende-se também que tem meias verdades, que não é verdade. É só para não dizer uma mentira e diz meias verdades. Então aqui, no texto que nós lemos aqui, que Jesus disse aos judeus que havia crido na mensagem da cruz, havia crido que o verbo tinha se verbalizado, estava ali. Quem era o verbo? Jesus. Ele se verbalizou. E como é isso, irmã Eli? Se verbalizou porque ele se fez carne, o verbo. Aleluia. E então ele disse: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. E aqui nesse primeiro versículo, ele dá uma deixa para quem é realmente salvo. A gente tem que ler a palavra de Deus orando, porque a palavra, ela não é mágica, ela não é um mantra, ela não é algo que se abre no Salmo 91 e deixa a página amarela para funcionar. Não se funciona assim. Aleluia. Não se funciona. É ler, entender, orando e praticar. Aí no primeiro verso ele já diz quem é salvo. Quem é salvo, irmã Eli? Aqueles que permanecerdes nas minhas palavras. Quem permanecer na palavra do Senhor, esse é salvo. E contra fatos não há argumento. Isso não sou eu que estou inventando. Você pegue sua Bíblia em João 31 e 32, que você vai ver as 4 regrinhas que o Senhor disse para você e para mim e para nós. Aqueles que permanecerem nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Permanecer. Aí o segundo vem: discípulo. Só é discípulo de Jesus aquele que faz uma aliança com Jesus. Não adianta você querer trazer uma convicção que não existe. Mas, irmã, eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. Aí eu te digo, querido e querida, meus pêsamos, vai morrer mesmo. Porque o único libertador é o Senhor Jesus. Então ele já dá 2 adendos aqui. Aquele que permanecer nas palavras dele e aquele que é discípulo dele. No 37 ele diz: e conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Aí, terceiro, você tem que ter o conhecimento da palavra de Deus, e a igreja saiu das quatro paredes para lhe convidar para ouvir a palavra de Deus. Mas não tem problema. Glória a Deus. Sabe por quê? Eu não estou preocupada. Porque você está ouvindo a palavra. É verdade. E naquele Ô, dia, glória! a Bíblia fala que ninguém será inocentado. Senhor, eu não vi a tua palavra. Queridos, queridas, não tire onda com Deus. Porque o que ele mais gosta de surfar é quem tira onda com ele. E ele hoje está trazendo aqui a palavra que ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. O terceiro é libertação. Então, para eu e você chegar até Sião, primeiro tem que ser discípulo, segundo tem que praticar a palavra, terceiro tem que conhecer a verdade e quarto tem que ser liberto, meu querido. Glória a Jesus. Então essa questão de todo mundo hoje é crente, né? Não, mas realmente, irmã Eli, é verdade, porque a Bíblia diz que o inimigo crê de uma forma que até se estremece. Mas se não tiver essas quatro colunas aqui, é debalde. É debalde. E aqui eu separei para hoje a gente lembrar da verdade quando o Senhor Jesus, no seu primeiro milagre lá em Canaã da Galileia, ele transformando aquela água em vinho, simbolizando que Deus, ele transforma pessoas, simbolizando que Deus, ele transforma vidas, ele mostrando que ele transforma corações, ele mostrando que ele transforma famílias, Aleluia. ele mostrando que transforma casamento. E ali Jesus foi convidado. E a questão aqui não é nenhuma, queridos. A questão aqui, você convidou Jesus para entrar na sua casa, porque na história de João, o relato, ele diz que aquele casal convidou Jesus para a festa. Mas tudo bem, entra dia, sai dia, e você, não, eu não quero me aliançar com Jesus. Tudo bem, isso é, como diz os meninos, é nenhuma. Mas quando o ceifeiro chega, ele não pede licença. Mas, irmã Eli, quem é o ceifeiro? A morte. A morte, né? A morte, a palavra de Deus diz, depois da morte segue-se ao juízo. Se você começou a sua eternidade aqui, irmã Eli, e começa a eternidade aqui embaixo, sim, querido. Quando você se aliancia com Jesus, quando você, o quê? Dá uma oportunidade a Jesus. Não, queridos, quem somos nós? Jesus não precisa de oportunidade de ninguém. Nós aqui precisamos dele. Quando você faz uma aliança com Jesus e você se prostra e diz: eu não posso nada, eu não tenho nada, eu preciso de ti na minha vida, e eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E na hora acontece o tetelestai que Jesus gritou lá na cruz. O que é isso, irmã Eli? A cédula de separação ele rasga e você aceita Jesus. Então a Bíblia diz, depois da morte segue-se ao juízo. Quando o ceifeiro chega, ele não vai chegar para a irmã Eli e perguntar: a senhora está pronta para ir?
A senhora já se aprontou? Não, ele chega, dá um infarto, é um acidente, seja lá o que for. Aí depois da morte segue-se ao juízo. Sim, o que é que tem isso, irmã? Ele não tem nada. É simples, mas só que não, queridos. É muito problemático, porque a vida eterna ninguém pode brincar. Sabe por quê? Isso que eu e você vive é uma matrix, é um engano, é uma vida temporânea. Ainda que os mais robustos vivam 90, 100, 110 anos, a vida eterna é como a matemática. Ela só tem um início e ela não tem fim. Aí hoje eu te pergunto, meu querido e minha querida, a igreja missional está aqui, cumprindo a missão dela. E hoje você vai tomar a sua decisão, porque eu tenho que perguntar, você vai convidar Jesus para entrar na sua vida e dizer, toma conta na minha vida. Aleluia. Você Aleluia. Vai ainda esperar uma noite? E quem lhe garante que você vai amanhecer vivo no outro dia? Verdade. Essa é a questão. Vá dormir pensando nisso. Jesus entrou ali, naquela festa em Canaã da Galileia, porque foi convidado. E hoje nós estamos aqui como igreja. Não é uma razão social, não é as paredes, mas a igreja que sabe do seu compromisso com o ID glorioso de Jesus. E eu te pergunto, cadê a primeira pessoa que vem aqui para nós orarmos? Aleluia. Não, eu não quero. Não, tudo bem. É sem problema. Aleluia. Nem por força, nem por violência. Mas a Bíblia é bem claro. Depois da morte, segue-se o juízo. Quero dizer aqui aos ouvintes que quem mais pregou sobre o inferno foi Jesus. Mais de 55 vezes. Jesus pregou sobre o inferno. Se você não tem um passaporte que é Jesus, você não vai entrar. Se você não aceitar Jesus, o senhorio de Jesus, a palavra é essa. Você está afadado para ir ao inferno. E não adianta botar panos mornos e dizer, não, eu sou muito boa, eu fiz muita caridade. Realmente é de se pensar. Mas a Bíblia é diferente. A tônica da Bíblia é diferente. A ótica de Jesus e Deus é diferente. Sabe o que foi que ele disse em relação a isso? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Ninguém se glorie. A salvação vem por Jesus Cristo. Prego batido, ponta virada. Aleluia. Não aceitou Jesus? Acabou-se, tchau pro louro. Tchau pro louro. Se você morrer hoje sem Jesus, Jesus ele é a porta, Jesus ele é o caminho. E tem detalhe, né? Para quem trabalha na construção civil. Eu mesmo gosto de portas largas, porque dá para entrar móveis, né? Mas temática de Deus é diferente. A porta é estreita. Não entra nem com os dois pezinhos assim. Entra com um pé em cima do outro. Me ajuda, como se tivesse crucificado. Aleluia!
E o caminho é estreito. Então você não venha me convencer porque você é bonzinho, ou de outra religião, ou de outra atitude que vai ser salvo. Não vai se não tiver a Cristo. Verdade. Aleluia. Não Glória a vai Deus. hoje. Cristo quer te libertar. Verdade. Não, irmã, Glória a eu quero Deus. pagar para ver. Vou dizer de novo, meus pêsames, você está morto. Aleluia. A porta da graça, ela está se fechando. Porque a vinda de Jesus, ele se dá em duas partes. Ou eu e você morre antes do arrebatamento, ou a gente alcança o arrebatamento. Se eu e você morrer antes do arrebatamento e não estiver inserido em João 8, que li aqui, se não for discípulo de Jesus, de fato, de verdade, de direito, se não praticar a palavra, se não colocar em prática, se não for liberto, você pode ter 300 anos dentro da igreja. Isso é para mim. Aleluia. Isso é para você. Vai ser debalde. E a palavra que não quer calar. Irmã, acabe logo esse culto. Não, a gente tem que dizer. Mais uma vez. Qual é a primeira pessoa que entendeu e deixou a porta do seu coração aberta para dizer: Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo? Não, irmã, sabe qual é o problema? Qual é? Eu tenho minha religião. Religião não salva ninguém, só Jesus. Sabe por quê? Um cidadão chamado Nicodemos, ele era líder, ele era de grande influência, ele foi atrás de Jesus na escuridão, coberto para ninguém reconhecer, e ele foi fazer umas perguntas a Jesus cabulosas. O que eu faço para ir para o céu? E Jesus disse: é necessário nascer de novo. E ele, idiotizado pela religião dele, sem entender porque o mundo está idiotizado. Porque está tudo se cumprindo. Ele disse: eu vou voltar para o ventre da minha mãe. E Jesus só deu na lata dele. Disse: olha, tu sendo um religioso, um líder, um teólogo, tu não entende as coisas espirituais? E aquele homem sofreu um choque de realidade ali, porque a vida espiritual é real. Nós estamos aqui, olha, levando a palavra que transforma a vida. E na esfera espiritual, os demônios estão lutando para que você não creia. Verdade. Está tendo uma grande batalha espiritual. Mesmo assim, Jesus. Mas, irmã, eu não estou vendo, não tem problema não. Quando você chegar lá do outro lado, rangir, choro de dente. O lugar que a gente vê mais hipocrisia é em velório. É forte. Em velório. Quando eu morrer, por favor, me enterre logo. Não quero que ninguém discursa, não. Precisa disso, não, ó. E velório é aquelas falas tão bonitas. E tudo está escrito lá no livro das obras. Quem foi Eli, quem não foi, o que fez, o que aconteceu.
E a realidade é viva e eficaz. Cadê a primeira pessoa para vir aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Aleluia. Eu não estou nem aí, tá não? Você está dando as costas ao autor da sua fé. Simples assim. Simples. Aleluia. E a oportunidade está aqui. Simples. Eu estava domingo conversando com as irmãs, que eu tive uma experiência aí em 2004, na Rua 70, quando eu cheguei para uma jovem senhora. Já está na hora de eu parar, né? E eu disse àquela jovem senhora, vamos para um ponto de pregação que tem lá embaixo. E ela fumando, ela disse, irmã, deixa para outro dia. Toda bonita, com pince, toda nas elegâncias, famosa, linda. No outro dia, era 7 de setembro de 2005, que eu botei 7 de setembro negro, eu botei esse nome. E eu encontrei a mesma mulher, com um projétil de bala na cabeça, nessa rua descendo. Fui socorrer aquela mulher com minha filha, deixei minha neta que tinha 1 ano com a irmã Valdeci aqui, e nós tudo doida, e eu ajoelhada para ela confessar Jesus. E o que foi, irmã, que aconteceu? Eu vou dizer, presta atenção, tá? E aí eu lhe pergunto, dá tempo? Dá nada. Mas eu fui o porta-voz de Deus. Venha, amanhã pode ser tarde demais. Verdade. Aqui em Maranguape 2 é o lugar que é mais evangelizado que eu já vi. Verdade. É a igreja aqui, ali, acolá, lá embaixo, lá, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que, e o povo brincando. Quando o ceifeiro vem, ele vem dando logo uma lambida, viu? Arrastão. Ele faz um arrastão e não deve a ninguém. A única pessoa que o ceifeiro obedece é quem tomou a chave da mão dele. Aleluia. Que foi Jesus que tomou a chave Aleluia, da morte Jesus. e do inferno. E Glória a você Deus. precisa se arrepender hoje. Glória a Amém. Deus. Amanhã pode ser muito tarde. Aleluia. Deus abençoe você. Que você tenha outra oportunidade. Queira Deus, viu? Essa que vai terminar, né? Queira Deus. Ao findar do labor desta vida, onde a morte um dia vai estar do teu lado. Amanhã pode ser muito tarde. Meu amigo, hoje Cristo quer te libertar. Verdade. Eu chamo quem? Ana. Ana vai orar. Nosso papel a gente já fez. Ide, igreja missional, saindo das 4 paredes, cumprindo o ide. Ela prega muito direitinho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus, né? Chegando